Olá, eu sou Ricardo Honório e este é o canal Espiritismo para Iniciantes. Recentemente falamos aqui no canal sobre os falsos profetas do Espiritismo. Talvez para alguns, falar de falsos profetas do Espiritismo seja um exagero. Outros, ingenuamente, podem pensar que os espíritos superiores não permitiriam que espíritos mal intencionados, encarnados ou desencarnados, se imiscuam no processo de divulgação e consolidação do espiritismo. Mas o que dizem os espíritos sobre isso? Até que ponto o Kardec sabia dessa possibilidade? A possibilidade de desvirtuamento da mensagem espírita é um fato inquestionável. Basta olharmos no retrovisor da história e veremos o que foi feito da mensagem de Jesus ao longo dos séculos. E Jesus tanto sabia que sua mensagem seria desvirtuada, que deixara prometido, conforme consta no capítulo 14 do Evangelho de São João, que oportunamente enviaria um outro consolador que relembraria tudo quanto havia sido dito. Ora, se Jesus previu a necessidade de um outro consolador para lembrar o que havia sido dito, é porque ele sabia que os adeptos esqueceriam ou fugiriam do princípio de suas palavras. De acordo com o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina espírita veio cumprir esse papel de consolador prometido, reavivando o essencial da mensagem cristã. Mas, ao que parece, da mesma forma que se desvirtuou a mensagem do Cristo, os inimigos da luz trabalham por desvirtuar também a mensagem espírita e desorientar os adeptos da nova doutrina. Mas até que ponto Kardec sabia dessa possibilidade? No dia 10 de fevereiro de 1867, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em Paris, Kardec recebeu uma mensagem mediúnica que é uma verdadeira profecia. Nessa mensagem, que está publicada na Revista Espírita de agosto de 1867, os espíritos afirmaram que o espiritismo sofreria com ataques e perseguições, mas que os inimigos do espiritismo haviam percebido que para destruir a revelação espírita e a renovação da mensagem cristã, não adiantava continuar usando as armas utilizadas no passado, como a violência e o descrédito, utilizados, por exemplo, no Auto de Fé de Barcelona, em 1861. Que os inimigos do espiritismo decidiram se utilizar da astúcia para se imiscuírem no movimento espírita, semearem a desordem, a divisão e a confusão entre os adeptos, comprometendo assim a doutrina de dentro para fora. Sendo o espiritismo o precursor de uma revolução moral inevitável, seus inimigos entendiam que deveriam desviá-lo do seu intento antes que se realizasse completamente. Portanto, deveria ter seu curso interrompido, desnaturando sua essência, imprimindo-lhe outro curso. Os espíritos disseram ainda que veríamos se formarem reuniões espíritas, cujo objetivo confessado seria a defesa da doutrina, mas que o objetivo secreto seria a sua destruição. Publicações dissimuladas se esforçariam para o destruir e que doutrinas lhe tomariam algumas ideias, mas com o pensamento de o suplantar. Disseram ainda que essa é a verdadeira luta que o espiritismo teria que sustentar e que seria perseguido obstinadamente, mas que sairia vitorioso e mais forte de todas essas lutas. Paulo Henrique de Figueiredo, na página 54 do livro Revolução Espírita,
diz que, depois do desencarne do Kardec, as fileiras espíritas foram iludidas pouco a pouco por falsos médios que distribuíam suas falsas obras na tentativa de abafar a ideia original. Salvo o melhor juízo, essa tática dos inimigos do espiritismo continua a pleno vapor, mediante propostas para se rever a interpretação kardeciana, obras e discursos que põem em xeque a autoridade moral e até intelectual do Kardec, e até a sanidade mental de outros expoentes do movimento espírita contemporâneo. Daí a necessidade de ficarmos muito atentos a algumas propostas sensacionalistas e oportunistas que visam imiscuir na mensagem espírita interesses que não se coadunam com a necessidade de despertarmos para a nossa realidade espiritual e trabalharmos a nossa evolução moral. Manuel Filomeno de Miranda, nas páginas 157 e 158 do livro Perturbações Espirituais, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, alerta que não são poucos os discípulos equivocados na seara da doutrina e que o êxito do grupo social, do grupo espírita, depende do membro mais frágil. Daí a necessidade de os dirigentes das casas espíritas observarem com muita atenção e seriedade as mensagens que estão sendo divulgadas em suas tribunas, bem como realizarem uma análise criteriosa do material literário que é disponibilizado em suas livrarias e bibliotecas, sob pena de estarmos compactuando com os inimigos da doutrina espírita, da doutrina que abraçamos e que temos o dever moral de defender os seus valores.